E as empresas hoje? Quer dizer, você cria o seu business. Então, quando eu estou criando um negócio, eu tenho que pensar no que eu quero transmitir antes de eu criar, ou esse é um processo que vai se dando? Porque eu falo muito para as pequenas, médias empresas, né, e para as pessoas, qual é a marca que eu quero transportar? É uma coisa que surge naturalmente ou ela é pensada? É uma combinação dos dois. Tá? Todo empresário começa uma empresa com um objetivo, com um sonho, com alguma oportunidade, com algo que ele viu em um futuro que ele apostou. O que acontece muitas vezes é que esse sonho ele é sedimentado, ele é coberto pelo dia a dia. E você acaba esquecendo desse sonho grande. E o meu papel é justamente te relembrar desse sonho grande e a gente construir o teu caminho para esse sonho grande. Né? Então, a sua visão de futuro, né, aquele sonho original que você teve, ele pode ser construído como ele pode ser ainda muito maior. A diferença é que você precisa de um caminho construído, uma clareza desse caminho. E normalmente é aí que está a sacada. Eu vou dar um exemplo do Walt Disney. Uhum. Né? O Walt Disney andou em todas as montanhas-russas antes de estarem prontas. Essa é uma brincadeira que ele sempre, que os diretores, a alta liderança da Disney sempre falou. Né? Olha só, ele não viu essa montanha-russa construída. Não, na verdade ele já andou nela antes de ela estar construída, porque ele tinha uma visão de futuro, ele tinha um universo que ele queria construir. Tá? Então, com um propósito, né, que é a razão de existir, e uma visão de futuro para um sonho grande que eu quero construir, você consegue conectar muita coisa. Então, pensando do ponto de vista de história da marca. Então, para eu entender... Ele já nasceu com uma ideia, já tinha uma visão do que ele queria ser, isso? Ele nasceu com alguma coisa que ele queria alcançar. Uhum. E normalmente, né, dentro de um universo de negócio, ele poderia estar frustrado com o emprego que ele tinha. Ele iniciou um negócio. Então, essa empresa dele surge como uma característica de bater de frente com algo que ele não concordava. Ou, por exemplo, ele precisava colocar dinheiro na mesa, trazer o pão para casa. E ele estava sem emprego, então ele começou uma empresa de relógio, que seja. E lá começou toda a jornada dele. Mas ele tinha uma visão de futuro. Desse cara do relógio era de ter uma família bem abastecida, de ter uma vida confortável para a família dele, né? Baseado no medo da falência, da morte. Né? Se a gente começa a falar sobre comportamento humano, a maioria das decisões racionais partem do medo. Né? Toda decisão de compra é uma decisão emocional. Só que toda decisão racional parte de um ponto de vista de medo. Né? E esse medo é de errar e te levar para uma coisa que você não tem controle. Então, se eu for tomar uma decisão de investimento de marca, eu vou investir numa marca que me dá segurança. Olha só que interessante isso. Né? Essa metáfora que eu vou utilizar logo é sobre investimento, carteira de investimentos. Né? Você tem investimentos de alto risco e de baixo risco. Eu vou mudar um monte de paradigma agora quando eu vou usar essa metáfora do investimento, tá? Sobre branding. Mas antes eu quero falar sobre a questão da construção, da história. Né? Então, o que já aconteceu na marca te dá a base. Então, do ponto dessa conversa inicial para trás, já existe uma história. A gente tem que entender que história foi essa. O que foi baseada? A sua empresa nasceu de um ato rebelde seu contra o mercado. Essa sua empresa nasceu de uma necessidade. Essa sua empresa nasceu de um sonho grande. Essa sua empresa nasceu porque você quis criar uma competição para um amigo seu. Não importa muito. O que vai importar, na verdade, é entender quais atitudes te levaram para a construção dessa marca. Para daqui eu entender o que a gente vai construir para frente. Então, eu entendo o motivo de todas as coisas, né? Entendo o que você tem hoje, qual que foi o resultado que isso teve. Então, as tuas ações, as tuas histórias, as tuas construções, as tuas decisões te trouxeram num ponto. Esse ponto é ideal? Tô crescendo, tô indo bem, ou não, né? Preciso mudar. Até aqui eu não tinha pensado em mim. Até aqui eu nasci. Você nasceu, você foi construindo. Fui tocando meu negócio e tá indo que do jeito. E você vai tocando do seu jeito. Você contrata uma pessoa de marketing aqui, uma agência ali, e você já começa a ter pistas do que você está construindo.
Nesse momento presente que eu vou te perguntar se o que você tem hoje é ideal, isso é uma pergunta genial, o que você tem hoje é ideal? Você quis construir isso? E normalmente já na minha experiência eu ouço, cara, podia ser melhor. Ou não tenho muita ideia do que vai ser daqui pra frente. Então a pessoa ela teve lá no início um vislumbre, né, um visual, um sonho, o negócio dela. montou um negócio. Só que aqui no momento de hoje, por conta do dia a dia que ele teve, essa visão de futuro ela se perdeu. Ou ele já conquistou aquela visão que ele teve no início. Isso é comum também. Deixa eu perguntar, mas você chegou nessa visão que você tinha? Já. Isso vale para qualquer tipo de empresa? Isso vale para qualquer tipo de empresa. Tamanho? Isso acontece muito mais nas empresas de médio e pequeno porte. De médio e pequeno. Médio e pequeno. Porque normalmente as grandes, aqui eu estou falando que existe também um problema na definição de pequena, média e grande no Brasil. Tá? Hoje a minha empresa, a Soul Strategy, ela é especializada em médias empresas. E existe um problemaço na categoria de médias empresas. Né? O Sebrae categoriza ela de 5 milhões a 300 milhões. 300 já não é média, Exatamente. Já passa a ser Já passa a ser grande. Só que a definição de média empresa, ela permeia até os 300 milhões de faturamento, né, anual.